Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um ID Podcast. Hoje nós estamos com o tema Uma Só Carne. E para a gente debater sobre esse assunto, eu trouxe aqui a Ju, o Jean, que trabalham com casais. Eu queria pedir para vocês se apresentarem um pouquinho para a gente. Eu sou a Juliana, do Jean. Eu sou o Jean, da Juliana. Nós somos líderes de casais da IBN Amai. Um prazer muito grande estar aqui com o ID, podendo compartilhar um pouquinho daquilo que Deus já tem ministrado nas nossas vidas. Falar um pouquinho sobre casais, que foi uma área que o Senhor nos direcionou para estar trabalhando, para estar tentando passar um pouquinho do que a nossa experiência durante os anos aí nos deu, para que o corpo de Cristo também venha a ser edificado. E falando sobre esse tema, Uma Só Carne, então o que a gente poderia dizer? Quais são os desafios? O que vocês acham que é mais comum os casais estão passando? O que a gente precisa compreender para ter um casamento saudável? Todo casamento ele tem um sinergismo. Se eu levanto 50, o meu esposo levanta 100, nós dois juntos não levantamos 150, nós levantamos 300. Então, nós dobramos a nossa capacidade de força. Então, é a maior força que Deus colocou nessa terra. Então, não é por acaso que, quando Satanás tentou destruir no Éden, ele começou plantando uma semente de discórdia no casamento, na união de Adão e Eva. E não por acaso o primeiro milagre de Jesus foi uma festa de casamento. Então, algo que vem sendo desconstruído ao longo dos anos, né, que vem sendo desviado a verdadeira finalidade do casamento. E a gente vê uma carência muito grande, Vitor, de casamento conforme a palavra de Deus. Houve uma desconstrução muito grande, isso que a Ju estava comentando, e nós vemos de uma área. Eu trabalho na promotoria e a Ju trabalha na defensoria. E nós atendemos muitas pessoas que tiveram como consequência um mau lar familiar, vamos dizer assim, uma falta de estrutura no casamento dos pais, das mães, o papel do pai, o papel da mãe, o papel do esposo, o papel da esposa, enfim, traições, brigas, discussões, vícios, tudo isso dentro de um lar onde uma criança está crescendo é muito prejudicial. E quando chega na promotoria e defensoria, é a consequência disso. É a consequência do que um lar desestruturado pode causar. E isso a gente vê em números, né? A Ju tem uns dados bem interessantes do presídio. Nós podemos observar que os casamentos, a maior dificuldade dos casamentos é a falta de diálogo, a falta de unidade, é não entender o que é uma só carne. E as estatísticas são assustadoras, né? Foi feita uma pesquisa no Brasil que todas as pessoas, né, fizeram um levantamento de quem tem ficha criminal, né, desde ato infracional até uma ação penal. 75% das pessoas que respondem que cometem algum tipo de crime, eles não vêm de um lar estruturado. Então, é assim, ou é criado pela mãe, ou é criado pelo pai, ou é criado pelo tio, ou é criado pela avó. E mais assustador ainda é quando você chega dentro de um presídio. Então, fizeram a mesma pesquisa dentro de um presídio. Então, o que é um presídio? São crimes, né, que são considerados de alta periculosidade. Então, são crimes que têm uma condenação maior. Então, ali não se aplica um ato infracional, não se aplica um crime de trânsito, né, uma infração de trânsito, alguma coisa mais simples. Então, são crimes que têm uma condenação maior. Dentro de presídios, essa estatística passa de 90%. Então, as pessoas que estão ali, elas vieram de lares totalmente desestruturados. Então, eles não entenderam qual é a finalidade do casamento, né? Eles não conseguiram criar os seus filhos, não conseguiram educar os seus filhos. E quando você começa a perguntar para eles, e como que foi a sua criação? Como que foi a concepção? Como que você nasceu? Qual o lar que você nasceu? Que você começa a estudar sobre isso, você vê uma raiz na família. Então, começou ali na família, essa falta de estrutura, essa falta de entendimento. E tudo resultante, né? Resulta de algo que você viu na infância. Uma consequência, né? Isso aí é uma consequência. Sim, é uma conversa muito profunda, vamos dizer assim. Mas, enfim, nós por vermos essa realidade, Ministério de Casais, de Família, sempre nos chamou muita atenção. E a gente sempre meio que foi direcionado para esta área, né, amor? Mas não era a nossa escolha. Então, por exemplo, quando o nosso pastor, né, o pastor Caleb e a pastora Ana Cláudia, primeira vez que eles nos chamaram para uma reunião, com a intenção, porque na igreja ainda não existia, na igreja que nós congregamos, um ministério para casais, nós já olhamos e falamos, meu Deus,
Era a única coisa que talvez a gente não queria estar envolvido, porque nós já temos, né, assim, um contato muito grande. Mas nós entendemos que houve um direcionamento de Deus. Então, por obediência, né, a Deus, nós aceitamos esse desafio. Então, nós estamos desenvolvendo nessa área já tem alguns anos. Então, nós estamos aprofundando ainda mais. Quando nós começamos, o primeiro curso que nós fizemos foi Casados para Sempre. Então, foi o primeiro passo que nós demos e que a gente viu que, na verdade, ninguém sabe exatamente o que é o casamento, ninguém te ensina, né, por que você casa, ninguém te ensina sobre papéis, ninguém te ensina sobre a feminilidade bíblica. Então, é algo que nós começamos a desenvolver ali em 2021 com esse curso. Foi o primeiro passo que nós demos. Sim, e a gente faz tanto curso para tantas coisas, né, Vitor? A gente faz curso para se profissionalizar, fazemos graduações, mas você pode perceber que ninguém faz curso para ser pai, para ser mãe, para ser esposo e para ser esposa. E é algo que tem uma necessidade muito grande, porque quando você casa, você não sabe mais ou menos como fazer. Parece que você tem um rumo. E o rumo talvez nem sempre é o melhor, dependendo do lar que você veio. Mas, enfim, é algo que a gente passou a investir. Foi nesse Ministério de Casais. E nesses investimentos, Casados para Sempre, a gente fez um curso também do Luciano Subirá sobre casais, um curso do Douglas Gonçalves, a gente também fez do Josué Gonçalves, é o pai do Douglas. Mas essa ministração em si, Uma Só Carne, que a gente tocou demais no nosso coração, ela é da Casa Real do pastor Juscelio Souza. E quando a gente viu essa ministração, a gente falou, nós temos que disseminar essa informação para o corpo de Cristo. Nós precisamos passar essas informações para os nossos irmãos, porque isso aqui transforma. Isso aqui são princípios elementares que podem mudar a realidade do lar cristão, que podem mudar a realidade do casamento, da vida em família. E quando nós tivemos esse acesso a esse curso, ele no próprio curso, ele fala, vocês que aprenderam vão e disseminam essas informações, porque assim como tocou na gente, pode tocar no coração daquelas pessoas que estão ao seu derredor. E nós estamos levando, onde nós vamos, nós sempre temos algo voltado para casais. E essa ministração é algo que nós fizemos um seminário na igreja que nós congregamos, em 3 ministrações. Nós dividimos ela porque é muita coisa, é muita informação. Existe uma profundidade bíblica muito grande. E muitas pessoas entendem, quando começam a entender, falam, eu nunca tinha parado para pensar. E, na verdade, infelizmente, é o que o Jean acabou de falar, né? Nós nos preparamos para tanta coisa, mas nós não nos preparamos para o casamento. Porque uma das maiores dificuldades que nós vemos em muitos lares é porque hoje o casamento se tornou algo descartável. Então, é muito normal o casal passou pela primeira dificuldade, então vamos encerrar aqui, segue sua vida. Muitas pessoas distorcem o casamento, acham que o casamento, eu vou casar para ser feliz, e, na verdade, não é esse o objetivo do seu casamento. Não foi para isso que Deus criou o casamento, não é para você ser feliz. É uma consequência, a felicidade é uma consequência do casamento com princípios bíblicos. Amém. E essa mensagem, Vitor, ela está baseada no capítulo 2 de Gênesis, verso 24, que diz, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Sim. Que a gente comentou aqui brevemente, são níveis que você vai atingir. A uma só carne, como nós dissemos, ela não é instantânea. Não é casou, você já é uma só carne. Há uma construção, todo um processo para se tornar uma só carne. Tem pessoas que confundem uma só carne com um ato sexual. Então, o fato de ter o ato sexual me tornei uma só carne. Na verdade, nós aprendemos que não, né? Então, dentro desse ciclo, a gente vê aqui 3 verbos, vamos dizer assim, né? Deixar pai e mãe, unir a sua mulher e depois tornar uma só carne. Então, são 3 níveis. Deus gosta de trabalhar com crescimentos triunos, como o pastor Juscelio ensina, né? Deus gosta de trabalhar dessa forma, né? Corpo, alma, espírito, né? Pai, Filho, Espírito Santo. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. E nós percebemos essa forma do Senhor trabalhar. Assim também no crescimento. Nós percebemos quando Deus salva o povo escolhido do Egito, ali uma visitação, a graça deles atingiu aquele povo e eles foram libertos da escravidão. Só que
eles foram libertos da escravidão para uma terra prometida. Mas dentro desse período houve um deserto, que é a fase da expiação. E essa expiação, esse deserto durou 40 anos. Por quê? Porque eles precisavam ser moldados, eles precisavam ter o caráter transformado. Eu gosto muito, interessante a ideia. Eles precisavam tirar a mentalidade de escravo para ter a mentalidade de um povo prometido. E isso foi feito durante o deserto, durante uma fase de expiação, para que aí sim a promessa chegue. E assim a gente percebe também nesse versículo, né? O primeiro passo de tornar uma só carne é deixar pai e mãe. E dentro desse deixar pai e mãe, é uma conversa muito profunda, porque a gente entende, e talvez o mais fácil deixar pai e mãe, você pensa geograficamente, né? Sim. Vou sair da casa do meu pai e da minha mãe. Tem que sair de casa, mudar de casa, né? Tem até um ditado popular que é quem casa quer casa, né? Então tem que sair da casa. E não é exatamente isso. Deixar pai e mãe, ele envolve 3 fases mais complexas, né? Que é o geograficamente, né? De fato, quando você casa, existe uma mudança de jurisdição. Então, você está na casa da sua mãe, na casa do seu pai, o sacerdote ali é o seu pai, a jurisdição ali são os seus pais, né? Então, primeiro nível é deixar geograficamente. Quando você precisa deixar geograficamente, de fato, é você sair da casa dos pais. Eu decidi casar, então agora eu vou sair da casa dos meus pais. Isso é importante, Vitor, porque casais que casam e vão morar para a casa dos pais, eles têm uma dificuldade. Por exemplo, se há uma discussão de casal, um alinhamento que acontece no casamento, né, diálogos, né, um pouco mais acalorados, porque são 2 famílias, né, você pega, eu fui criado de uma forma, a Ju foi criada de outra, e coloca-se tudo isso dentro de uma casa e agora vocês se viram, né? Agora vocês têm que formar uma filosofia, uma mentalidade de vocês. E quando você mora com pai e mãe, tem uma dificuldade. Por exemplo, se eu morar com os meus sogros, né? Se eu for ter uma discussão com a Ju, quem que você acha que a minha sogra vai ficar do lado? Da filhinha amada, com certeza. E tem uma coisa também, por exemplo, eu estou na casa dos meus pais e eu quero, por exemplo, quero construir um cômodo para ter um escritório meu e tudo mais. Só que meu pai chega e fala, não, eu pensei nesse lugar para fazer o meu depósito. Sim. Você entende o conflito de interesse, vamos dizer assim? Isso é o tal que a Ju usou o termo mais jurídico, né? Jurisdição. Porque quando você está na casa dos seus pais, você está debaixo da jurisdição dos seus pais. Ali é um sacerdote, o pai e a mãe é o cabeça, vamos dizer assim. E para que você viva a plenitude de Deus para o seu casamento, é preciso que você e a sua esposa tenham, vamos dizer assim, o seu reinado, tenham a sua casa, os seus propósitos, porque senão você sempre vai estar embaixo do propósito dos seus pais. É esse que é a tal da jurisdição, né? No direito a gente fala que há até conflito de competência, né? Quando não é da nossa alçada, há esse conflito de interesse, conflito de competência, e esse princípio, por mais simples que ele pareça ser, ele é fundamental para que o casal cresça em Cristo, né? A gente por vezes pensa, não, mas eu moro com meus pais, eles têm uma casa boa, ou até mesmo tem um quarto no fundo. É uma casa muito grande, tem uma edícula, não vai dar tanto trabalho. Enfim. Mas nós não estamos falando aqui de uma situação temporária, né? Igual Exato. Já aconteceu, o casal estava terminando de construir uma casa e se eles teriam que alugar uma casa por 3 meses a 4 meses. Então, nós não estamos falando de uma situação temporária, nós estamos falando daqueles casais que já casam com a intenção de morar com os pais. Então, isso é algo muito perigoso e muito delicado. Porque provavelmente não vai demorar muito tempo, haverá conflitos. Porque, como se diz, né? Tem um ditado também que fala que é pouco índio, para muito cacique para pouco índio, né? Então, Sim. É mais ou menos isso, né? Muito líder para poucos liderados. Até quando envolve financeiro, né? Quando os pais estão aí é uma outra área, porque nós também precisamos deixar pai e mãe financeiramente, né? E para dar respaldo, Vitor, para isso que a gente está falando, em Números 30, o pessoal que gosta mais da Bíblia, ele diz, referente a essa jurisdição, que quando a filha faz um voto que ela não é casada, ela deve pedir aos pais. Porém, se essa filha casou, ela vê com o marido se ela continua o voto ou não. Se o marido falar, não quero que você faça esse voto, ela está perdoada perante Deus. Deus recebe o voto. Recebe o voto e ela está livre desse voto.
Se o marido não disser nada, ela pode continuar. Mas aqui você percebe que Deus entende essa jurisdição, essa mudança de jurisdição, né? Você sai da aliança de filho, que é quando você corta o cordão umbilical, né? A linguagem do reino de Deus é o sangue. Então você cortou o cordão umbilical, ali há uma aliança de pai e filho. E você vai entender, quando você for pai, quando vocês forem pais, né? Um elo muito forte, porque é uma aliança de sangue. E assim também Deus nos permite ter uma aliança de casamento. Quando nós casamos, a gente também faz a aliança de sangue através do ato sexual. E ali você está livre da aliança, não livre, né? Você está liberado da aliança de pai com filho, da obediência. E aí você passa para uma outra aliança de homem e mulher casada, que é uma outra jurisdição. E entre os pais continua a honra, né? O fato de você ser casado não significa que você não pode honrar. Na verdade, você deve honrar, continuar honrando seu pai e sua mãe. E isso continua eternamente, né? A honra não tem fim. Deixar não é abandonar, né? Deixar não é abandonar. Porque deixar... tem muita gente que usa isso, fala, já tem um conflito com os pais, e fala, agora deixar pai e mãe, não preciso mais, não quero nem mais saber. Mas obedecer é muito mais fácil que honrar. Honrar é muito mais difícil. Eu entendo assim, né? E deixar pai e mãe também envolve mais outros 2 aspectos, que é deixar financeiramente e deixar emocionalmente. E o financeiramente, tem muitas pessoas que têm dificuldade de falar de dinheiro em relação à Bíblia. Mas na Bíblia existe 2.350 versículos que tratam sobre dinheiro, posses e finanças. Então, dinheiro é totalmente espiritual. Então, às vezes, o casal até deixa, pai e mãe, muda às vezes de cidade, muda de casa, estabelece uma jurisdição diferente. Porém, quem sustenta aquele lar são os pais. São ainda o sogro e a sogra, né? Ou da mãe ou da filha, que eles devem pagar, talvez, paga às vezes uma pensão, paga um valor. E às vezes, né? A mesadinha. E às vezes esse pai chega na casa e fala, mas eu tô te dando dinheiro aqui, não tem uma internet? Eu mando pra você tantos reais por mês, eu chego aqui, não tem carne? Eu gosto de comer tal tipo de carne. E às vezes o casal não entende, né? Por que isso está acontecendo? Então existe uma ligação financeira que não foi deixada, não foi rompida, né? Com o pai e com a mãe. E espiritualmente falando, isso implica em algumas dificuldades que o casal vai passar. Isso tem um versículo, né, amor? Você lembra qual que é? Que fala em Provérbios, aquele que toma emprestado é escravo de quem empresta. Então, por isso que, às vezes, nas famílias, a gente vê pais que têm filhos casados que ainda interferem tanto no casamento ali, né? Na direção. Sim. Porque eles emprestam, eles financiam aquele casal. A gente toma muito cuidado, Vitor, para falar essas coisas, porque não é que o pai é proibido de abençoar os seus filhos, né? Ele não está proibido. Mas esse financiamento, essa dependência que às vezes ele torna nos filhos, impede eles de crescer. Porque quem que é a nossa provisão? A provisão nossa não vem de homens, mas vem de Deus. Então, por vezes a gente foca tanto no natural, vou dizer assim, que meu pai tem condição, vamos ficar aqui, ele vai nos ajudar. Mas esquece que há uma promessa de Deus sobre a vida dele. E que ele é a provisão dele. Talvez no começo vai ser difícil, mas tudo faz parte do processo. Nossos pais também sofreram. E por vezes nossos pais, por ter sofrido, olham assim para os filhos e falam, eu não quero que eles sofram como eu sofri. Mas eles não entendem que esse processo que eles tiveram deram muito mais valor para aquilo que eles construíram. Sim. E às vezes é necessário que os filhos passem por esse processo de se construir, né? De correr atrás, de buscar o crescimento, de viver também experiências com Deus. Isso é o mais importante, eu acho. Viver a profundidade e a dependência do Senhor, porque Deus faz quando você cumpre. Esse financeiro não é, como o Jean falou, não é um presente. Então não significa que os pais nunca vão poder ajudar, nunca vão poder abençoar os filhos. Na verdade, eles podem, só que eles têm que entender que vai ser uma oferta. E essa oferta, quando você entrega, você não fica fiscalizando como que ela está sendo usada. Sim. Então, é algo que o casal tem que ter essa maturidade. Sempre quando nós vamos ganhar algo dos nossos pais, e às vezes os nossos pais falam assim, eu estou mandando um dinheiro para X finalidade. E a finalidade que nós explicamos para eles então, é melhor não, ou você compra o que você quer dar,
ou você vai mandar o dinheiro e nós vamos fazer aquilo que nós entendermos necessário para nossa casa. Sim. Porque senão, o que acontece? Às vezes você recebe, não, eu estou mandando um valor para você comprar um carro. E de repente seu pai chega em casa, cadê o carro? E ele começa a cobrar. E você vai fazer o quê? Você vai devolver o dinheiro para ele? Você já gastou com outra finalidade. Então isso gera um problema no casamento. Então é algo que o casal, eles têm que ter essa maturidade. E os pais também precisam ter essa maturidade de que deixou o pai e mãe. Então aquilo que eles mandam como presente é presente. Eles não têm que ficar fiscalizando o presente. Eu tive a sorte, assim, fui abençoado a ter um pai que me ensinou muitas coisas, assim, do princípio. E ele brincava muito com a gente, mas isso ficou enraizado no nosso ser. Ele falava pra mim, Jean, quando você fizer 18 anos, você vai embora de casa. Ele brincava. Você vai caçar serviço, você vai caçar sua faculdade aí, mas com 18 anos você tem que caminhar por conta própria. Minha missão acaba quando você fizer 18 anos. Meu pai tinha esse diálogo. E deu certo. Comigo e com o meu irmão mais velho, nós saímos até antes de 18 anos. Saí de casa com 17 para estudar. Mas o meu irmão foi um pouquinho mais tarde. Ele vai assistir daqui a pouco, né? O caçula sempre dá uma fraquejada. É brincadeiras à parte. É uma fase. Mas ele também saiu de casa, também já tem a sua vida estabelecida. E foi um princípio que foi colocado ali. E que, a partir do momento que eu consegui sair da casa dos meus pais, eu tive as experiências financeiras, né, profissionais, emocionais, que dentro da casa do meu pai eu não tive, mas que foi extremamente importante para a formação do meu caráter. Porque uma coisa é quando você está ali, você tem o afago dos pais, você tem o suporte. Agora, quando você está sozinho, algumas coisas você tem que, vamos dizer assim, correr atrás, se virar. E isso é fundamental para o nosso crescimento. Por mais doloroso que seja, às vezes a dor serve para que a gente ganhe uma maturidade que possa transformar nossas vidas. Assim como o povo no deserto precisou aprender, né, a ter a mentalidade de filho, deixar a mentalidade de escravo, nós também precisamos deixar de ter essa mentalidade de filho e ter a mentalidade de adulto, ter a mentalidade de que nós somos responsáveis pelos boletos que nós geramos. E isso é algo muito difícil. Eu já vi muitas mães falarem assim, meu filho pode ter os defeitos dele, mas pelo menos ele não é dependente, não desviou dos caminhos. E eu fico olhando assim, mas ele não é dependente como? Né? O que é a dependência para você? Porque ali ela usa o termo de dependência de drogas ilícitas. Né? Graças a Deus ele é dependente de drogas ilícitas. Mas quando você vê um adulto, muitas vezes que não produz nada, que não trabalha nem para comprar o sorvete que ele quer tomar no final de semana. Então, tudo é baseado nos pais, né? Porque os pais criaram os filhos dependentes. Então, assim, o fato dele não ser dependente de drogas ilícitas não significa que ele não tem uma dependência dos pais. E essa dependência dos pais limita o filho. Que ele não está preparado para a vida adulta, né? Porque ele sempre foi criado na... E muitas vezes não olham o futuro, né? Porque o problema não é morar com os pais. O problema maior é, no caso de um solteiro, né? Uhum. O problema do solteiro não é morar com os pais. O problema do solteiro é não produzir nada. Tudo ser 100% dependente dos pais. Então, ele não sabe o valor de nada, nem o financeiro e nem o emocional, porque tudo que ele quer, os pais fornecem a ele. Então, isso gera uma pessoa dependente, tão dependente emocionalmente, que os pais não chegam a pensar no futuro. Porque nós fomos criados para enterrar os nossos pais. Os nossos pais não estão preparados para enterrar os filhos. Então, nós somos criados para enterrar os nossos pais. E quando esses pais se forem? O que vai ser desse filho? Se tudo dele depende de uma ordem dos pais. Eu conheci um casal, tive a oportunidade de conhecer um casal numa outra cidade, que eles casaram, fizeram uma festa linda, com 3 meses de casamento veio o divórcio. E quando foi conversar com a esposa falou, não, eu não dou conta. Porque eu não tinha um marido, eu tinha um filho dentro de casa. Então, era uma pessoa que não queria trabalhar. Quando arrumava um emprego, o dinheiro vinha para a esposa que tinha que administrar. De repente, um dia a esposa chega do trabalho e não tem energia em casa, porque ele não quis pagar. Ele esqueceu, ele dormiu até 2 horas da tarde, esqueceu de pagar a conta de energia, veio a suspensão do fornecimento de energia e, de repente, ela não sabia o que fazer. Então, chegou um ponto que ela não conseguiu. Então, isso também é um dos motivos, né? Essa dependência emocional, né, que é o 3º nível de deixar pai e mãe, essa dependência emocional
muitas vezes da criação e muitas vezes a própria pessoa ela se coloca como dependente. Então, não por acaso, né, uma das maiores causas de incapacidade laborativa nos últimos tempos e será daqui a alguns anos é algum problema psiquiátrico. Então, essa dependência emocional. Quando você deixa o pai e mãe, você começa a cumprir os princípios, né? Por exemplo, você deixando a casa da pai e mãe, você já tem responsabilidades, né? Igual a Ju falou dos boletos, né? Nessa questão financeira, que é algo que eu acho que todo mundo que já morou sozinho já passou alguns perrengues, né? Ou de esquecer de pagar uma conta, ou de... E olha pra você ver o meu nível de maturidade financeira quando eu saí de casa. Eu peguei um cartão de crédito e acho que era R$400 de limite. E eu fui querer comprar alguma coisa que era mais caro que isso. Porque eu pensava que aquilo lá era o quanto que eu podia gastar por mês, não o valor que eu tinha de crédito. Isso aí é muito comum, né? Aí eu fui na loja, fiz uma compra lá, 51, não passou. Eu falei, mas eu tenho limite, né? Eu tenho limite. Aí a moça, você não está falando do seu limite, não é a parcela, você tem que entender que é o valor do limite cheio. Eu falei, não, é desse jeito eu não tenho, não. Enfim, pra você entender o nível de maturidade que eu tinha financeiramente, que quando eu fui morar sozinho eu adquiri. Mas aí também há o terceiro nível, que é o que a Ju começou a introduzir, que é o emocional, que talvez é o mais difícil. Vitor. Porque o emocional é uma linha muito tênue também para você não extrapolar, como a gente diz. Não é que você não possa receber conselho dos seus pais, mas conselho não é uma ordem, né? Uma coisa é você adquirir um conselho, mais filtrar. uma vez, não é obediência, né? Você não tem que obedecer o que os seus pais estão falando. Mas nada impede, seu pai é alguém bem-sucedido, alguém que você fala, é um cara que é uma pessoa que pode me dar um conselho que vai me abençoar, amém, glória a Deus. O que a gente diz aqui na dependência emocional é que tem filho que não toma nenhuma atitude antes de falar, antes de ter a bênção, vamos dizer assim, dos pais ou da mãe. Por exemplo, ele chega aqui para a esposa e eles conversam, vamos construir uma casa, né? E eles fazem as contas, eles planejam tudo, né? Planejam tudo, vê que é viável e que é isso aí. Aí eles vai pros pais e fala, pai, nós vamos fazer, por exemplo, o financiamento da casa, que a gente não quer mais pagar aluguel. O valor que a gente paga de aluguel, a gente vai pagar do financiamento e vamos nos organizar para pagar um pouco antes. Aí seu pai, eu não mexo com financiamento. Quem mexe, tem uma outra mentalidade. E esse filho volta para casa já decidido a não fazer, porque não teve uma bênção dos pais. Mas dentro do casal, dentro do núcleo familiar, ali teve um consenso. Ali ele não tinha que ir lá pedir para ver se fazia, ele só ia informar, né, no caso. Exatamente. Não sei se deu para entender. Na verdade, ele pode né? pedir um conselho, mas a decisão não pode ser baseada apenas no que os pais estão falando. E, na verdade, essa dependência emocional ela vai muito além de conselhos, né? Tem filhos que eles não conseguem sair do trabalho e ir para casa, eles precisam passar na casa dos pais. Nós conhecemos um casal recentemente que era assim, todos os dias tinha que tomar o café com a mamãe. Isso aí gera uma dependência emocional muito grande. Então, por exemplo, vai ter filhos... tomar muito cuidado. Eu já conheci casais também que teve uma filha e a mulher tinha pensou em algo para a criação dos filhos dela. De repente, a mãe dela falou, não é assim. E não era e não foi do jeito que ela quis. A filha foi criada do jeito que a mãe dela quis. Hoje, ela paga um preço muito alto por isso. Porque são mentalidades diferentes. Então, o que aconteceu? Uma dependência emocional. Não deixou o pai e mãe. Na verdade, não tem como você se tornar uma só carne sem deixar pai e mãe. Então, esse emocional nós temos que tomar muito cuidado. Filhos que têm essa dependência de falar todos os dias com os pais, não é que isso é um problema. Na verdade, cada casal que esteja ouvindo essa mensagem, eles têm que fazer uma autoavaliação se isso é ou não uma dependência emocional. Porque isso pode gerar uma consequência muito grande, pode gerar um vazio muito grande. Então, essa dependência emocional, ela pode afetar a organização da casa, ela pode afetar a criação dos filhos, ela pode afetar o relacionamento íntimo do casal, a intimidade do casal, então ela afeta diversas áreas. Então, essa questão do emocional é algo que tem que tomar muito cuidado, porque isso pode sim destruir um casamento. Então, eu já vi um testemunho que a mulher falou assim, Deus tirou a minha mãe para que eu soubesse que eu não tinha para onde voltar.
Porque muitos casais, eles usam assim, tem uma briga, não, se você continuar assim, começa a ameaçar o divórcio. Então, assim, teve uma discussão por algo bobo, algo da rotina do casal, né? Como nós falamos aqui no início, são duas famílias completamente diferentes que estão buscando ser uma. Então, não é algo fácil, não é algo tranquilo, é uma construção. O casamento, ele começa no altar. E na Bíblia, o altar é lugar de sacrifício. Sacrifício é morte. Então, o casal ele tem que saber que ali existe a morte da vida independente. E o renascimento de uma só carne. Então, vai renascer um. E muitos, eles não conseguem entender essa dimensão. Então, esse caso foi algo que me marcou muito quando ela falou assim, toma cuidado. Porque quando nós estamos aprendendo sobre casamento. Então, o casamento ele é uma eterna subida. Né? Depois do topo só tem descida. Então, você tem que passar a sua vida aprendendo. Então, quando eu entendi que eu não poderia ser dependente emocionalmente da minha mãe, por exemplo, foi algo muito forte, porque essa pessoa chegou para mim e falou assim, toma cuidado, porque Deus tirou a minha mãe para eu saber que eu não tinha para onde voltar. Ele recolheu a minha mãe para eu saber que eu não poderia deixar o meu marido. Então, muitas vezes existem essas briguinhas e, não, se acontecer tal coisa, eu tenho a casa dos meus pais. Se acontecer tal coisa, eu posso voltar para a casa da minha mãe. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É uma instrução para os pais, né? Para quem já tem filho. Crie seu filho para ter uma vida independente de ti, né? Para constituir uma família, para constituir a história dele. Isso aí que meu pai me ensinou, eu guardei para minha vida, né, com 18 anos. Parece que é coisa simples e às vezes até num tom de brincadeira, mas era algo que eu já me programei para estudar, para procurar um trabalho, para ter as minhas coisas, para ter o meu desenvolvimento natural sem depender dos meus pais. Por mais que meus pais me ajudaram muito. Enquanto eu estudava em Sinop, sim, ele me deu o suporte. Então não é por falta de bênção, mas em sim para incentivar o crescimento. Nessa parte emocional, o que a gente mais vê, já trazendo exemplos práticos. Às vezes uma mãe que é forte emocionalmente, só que não tão bem financeiramente. Aí ela tem uma filha que é bem financeiramente, mas não tão forte emocionalmente. E essa mãe e filha, elas não conseguem se desvencilhar. E acaba que, tanto no casamento de uma quanto no casamento de outra, há alguns conflitos. Porque sempre há uma preocupação exagerada em interferir em outro lugar. Então, como a gente disse, coloquem amor nas nossas palavras e reflitam sobre se é realmente uma dependência, né? Se é realmente algo que precisa ser trabalhado ali. Não tome atitudes drásticas, né? Rupturas de uma vez, emergenciais. Né? Só eu ouvi, eu entendi que Deus está falando isso e amanhã eu já vou aplicar. Se isso cabe a ti, coloque em oração e peça para Deus revelar. Busque uma orientação, né? De um pastor, do seu pastor, busque orientação do seu líder de casais. É muito importante ter esse diálogo. E nós precisamos entender, é algo que em casa nós falamos muito. Salmos fala que os filhos são flechas. Então, nós somos os guerreiros. Esse período que os filhos estão na aljava, nós estamos treinando eles. Então, nós precisamos entender. Hoje, como mãe, eu sei que é muito difícil, porque se pudéssemos, colocaríamos numa caixinha, deixaria guardado dentro de um cofre, porque o amor de mãe é algo muito... é diferente de tudo que você já experimentou. Mas nós precisamos entender que nós somos guerreiros, e os nossos filhos são flechas, e nós temos que atirá-los, jogá-los, que eles voem muito mais alto que nós. E nós só vamos entender isso quando nós aprendemos o primeiro versículo, né? Os filhos são herança do Senhor. Nós não criamos os filhos para nós. O que tem para mim, para minha vida inteira, é o meu marido, né? Os nossos filhos são herança do Senhor, então nós estamos criando para lançá-lo. Sobre alguns desafios, assim, dentro do casamento, o que a gente pode falar? Hoje em dia, eles falam muito sobre a incompatibilidade, né? Nós separamos, não deu certo porque havia muita incompatibilidade, as minhas ideias não eram compatíveis. São poucos motivos, né, para separação. Nós confundimos muito as principais causas do divórcio, né? As pessoas sempre associavam ao financeiro. E, na verdade, o financeiro não é a primeira. Na verdade, o financeiro está bem distante da primeira.
Nessa época, a pesquisa viu que a principal causa de divórcio é a falta de diálogo. Então, o casal não conversavam, tomavam decisões, de fato, não eram uma só carne, né? Eles não compartilhavam. E a falta de diálogo vinha a acontecer o divórcio. Ano passado, eu vi uma pesquisa na Forbes que me deixou chocada, né? Eu e o meu esposo, né? Quando nós vimos, nós não acreditamos. Eu falei, gente, não é possível que as pessoas chegaram a esse nível. E eles falam que a principal causa de divórcio é planos diferentes. Então, por exemplo, eles casam. Aqui no Brasil, nós temos muito exemplo de concurso público, né? Então, por exemplo, eu sou concursada no estado de Mato Grosso, aí meu marido passa no concurso no estado de São Paulo. Tchau, né? Você fica com o seu concurso, eu fico com o meu e a gente separa o casamento. Então, isso se tornou a principal causa de divórcio, essa incompatibilidade de sonhos. E é algo muito assustador, porque quando você se torna uma só carne, os seus sonhos, né? Existe uma desconstrução da feminilidade bíblica, né? E as pessoas, elas distorcem muito o versículo que diz que a mulher precisa ser submissa. Então, elas associam a submissão à escravidão. E, na verdade, a submissão é submissão. Então, você está debaixo da missão do seu marido. Isso ele quis dizer para que o lar ele tem uma missão única. Ele tem uma missão única. Ele tem uma missão única e essa é o segundo nível que a gente fala da uma só carne, que é unir-se à sua mulher. Porque é uma união de propósitos. E igual você falou, hoje se tornou tão banal o divórcio de coisas tão pequenas, igual a Ju falou, né? Os meus caminhos foram diferentes dos caminhos do meu esposo, da minha esposa, porque não entenderam o propósito da família, o propósito da casa, né? Quando você casa, ali há um propósito só, um só propósito, né? Não há dois propósitos. Eu não vou para um lado e minha esposa não vai para o outro. Ali, por isso que é muito importante a instrução antes do casamento, né? Sim. De entender que quando você se casa, há uma junção de propósito. E ali já não é mais o meu ministério. Agora passa a ser o nosso ministério. Ali não é mais o meu emprego, é o nosso sustento da casa. Não é mais o meu filho, são os nossos filhos. Inclusive casais que às vezes casam com filhos de outros relacionamentos. Depois que casam, são os nossos filhos. E quando não há um entendimento sobre isso, há muito individualismo dentro do casamento também, né? Exato. E esse individualismo é uma grande causa também. Esse unir-se, um exemplo que nós temos muito, assim, que é muito prático, mais uma vez, é o financeiro. Então, tem muitos casais que têm muita dificuldade de entender que a renda familiar é o trabalho dos dois. Não necessariamente que é ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga e ela falou assim, era o meu salário e o salário do meu marido também era meu. Então não tinha muito nosso. Então é assustador, mas existem casais, por exemplo, que eles dividem as contas. Eles têm um caderninho, então X reais de aluguel, X reais de energia, metade um paga, metade o outro paga. E as despesas com alimentação, cada um paga um pouquinho. Ponto. E isso já não é mais a união, né? Não é unir-se à sua mulher, já é uma divisão. Divisão, né? Que não é bíblico. Para tudo, Deus cria um princípio, uma lei e uma autoridade. Para tudo. Tudo, tudo, tudo. Não existe. Mais uma vez o triuno, né? Um princípio, uma lei e uma autoridade. Então, essa divisão dentro do casamento, ela não cabe. Não cabe divisão de celular, não cabe divisão de e-mail. Mas eu preciso ter minha privacidade. O conselho que eu te dou é não case. E se você já casou, vamos começar a trabalhar a unidade. Porque, vamos ser bem sinceros, Vitor. O que no meu celular não pode que a Ju saiba? Né? Por que eu preciso dessa... Né? Meu aniversário surpresa. Brincadeira, sabe? É uma dificuldade que a gente tem, né? Quando vai fazer surpresa um pro outro, né? Tem acesso. Eu falo, já não manda muita mensagem pra mim. Fica esperto que a Ju dá umas fuçadas. Mas enfim, Vitor. Onde há luz, não há trevas. Espaço para trevas. A palavra já diz isso. E tudo que está em oculto, ele precisa ser trazido para o claro, para que haja luz, né, vamos dizer assim, para que Deus e Jesus possam trabalhar. Então não é escondendo da sua esposa as suas fraquezas, mas sim apresentando a elas e trabalhando junto nessas fraquezas.
A falta de unidade é algo muito grave, onde Satanás conseguiu infiltrar. Porque tem a gente chama de lei da unidade. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali ele está. Já percebeu no casamento, né? Marido e mulher. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, então onde há 2 ali, Jesus está naquela aliança. Então você e sua esposa têm esse poder, né? De tudo que concordarem aqui na terra será concordado no céu, que é a lei da unidade. É muito importante. E quando há essa divisão, você perde esse poder da aliança, esse poder da unidade. E algo que precisa ser trabalhado, que infelizmente foi construído por Satanás durante anos e anos, sempre colocando o homem contra a mulher, né? Essa questão da mulher insubmissa e do homem machista, feminismo, machismo, enfim, foi contaminando a nossa sociedade por anos para chegar na fase que nós estamos hoje. Mas é sempre tempo de mudança, há sempre um tempo para que a gente volte para as práticas conforme o Senhor nos disse. A nossa missão, não só a minha e do Jean, mas eu acho que de todos os líderes de casais, é restaurar esse altar que o inimigo quebrou. Algo também que gera muita divisão e não gera unidade é na área sexual do casamento. É um tema até que nós pensamos em abordar hoje, né? Nós até conversamos, mas quem sabe numa próxima oportunidade, que seria essa área sexual, intimidade, né? E o inimigo, ele tem agido de maneira, né, incisiva. E eu já vi mulheres cristãs, né, se dizem cristãs, que falam, não, meu corpo, minhas regras, se eu quiser relação sexual a cada 3 meses. Isso não é unidade, isso é divisão, né? E é contrário totalmente à palavra. Em 1 Coríntios 7:4, vai dizer, a esposa não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a esposa. Então, não significa que a esposa é uma escrava, mas significa que nós precisamos voltar, né, alguns livros da Bíblia. Então, em Amós 3:3 vai falar, pode 2 andarem juntos se não houver acordo? Então, essa questão da intimidade do casal é algo que precisa ser conversado. Mas nós não podemos impor meu corpo e minhas regras, né? A própria Bíblia já está falando que o meu corpo é do meu marido e o corpo dele é meu. Então, nós precisamos ter um acordo, inclusive na intimidade sexual. Porque abre brecha para o adultério, para a masturbação, né? Quando a pessoa... Abre brecha para muitos pecados. Porque... E, na verdade, não renova a aliança, né? Um dos principais. O ato sexual, ele foi criado por Deus para ser prazeroso para o casal dentro do casamento. E, igual o Vitor falou, quando você priva, porque o apóstolo Paulo ensina, se for fazer jejum, um voto nessa área, que seja por curto tempo, para que você não faça que o seu cônjuge tenha essas dificuldades. E quando você não dá aquilo que é devido, né, a sua esposa ou seu esposo, você abre brecha para outras situações. Que aí, hoje, Vitor, é um mal muito grande na nossa sociedade, que é Sim. a questão da pornografia. Porque a pornografia, ela distorpou o real sentido da sexualidade. Ela transformou em algo tão sujo que hoje, por nós termos acesso tão fácil, né? Durante o ano foi cada vez ficando mais fácil o acesso à pornografia. Hoje, qualquer smartphone você consegue acessar muitas coisas sujas. E o que é o mal disso? Você entende aquilo como uma verdade, que não é. Então tem que ser daquele jeito, porque senão não tá bom. E não é isso. Quando você vai entendendo a sexualidade ali, você e a sua esposa, você vê o quão sujo e quão longe está do verdadeiro ato sexual aquilo que é exposto nessas pornografias. Da mesma forma, essa área de intimidade às vezes gera divisão em as lendas urbanas, né, os ditados populares, onde diz que o marido ele tem que ter o prazer, né? Então, nós escutamos testemunhos de mulheres que casaram na década de 70, na década de 60. Não, você deita na cama, tira a roupa e fecha o olho. E, na verdade, não é isso. A esposa, ela precisa sentir prazer. E nós temos testemunhos de casais que a esposa não sabia o que era esse prazer no ato sexual. Chegou a um ponto deles cogitarem o divórcio, ela principalmente, e ninguém sabia por quê.
Porque tem até eu achei muito engraçado o pastor José Gonçalves, quando ele vai aconselhar um casal, a primeira coisa que ele pergunta é como que está a sua vida com Deus. A segunda coisa é como que está a vida sexual. E eu sempre quando alguma mulher me procura para algum aconselhamento, é a primeira pergunta que eu faço: como que está a sua vida com Deus e como que está a sua vida sexual? Porque quando a mulher já relata, não, eu não tenho prazer na intimidade sexual, não existe a unidade. Não é possível unir a sua mulher. Não existe a unidade. O marido ele precisa ter essa preocupação com a esposa. Se para a esposa está sendo algo agradável, para que entre em um acordo e que haja a unidade. Hoje a gente percebe um movimento nas igrejas, culto de homens, culto de mulheres, que, com a glória de Deus, acho que pelo intermédio do Espírito Santo, já tem começado a se ministrar mais essa questão do homem também, tem a contrapartida da mulher, tem aquela analogia muito legal, né? Da mulher sendo um fogão a lenha e o homem sendo micro-ondas, né? Porque o homem é instantâneo. A mulher, ela precisa de todo um processo, todo um procedimento. Às vezes você vai precisar cortar a lenha, às vezes você vai precisar colocar lá, dar uma soprada, brincadeiras à parte. Enfim, mas são formas diferentes de ver. O homem, ele entende o ato sexual muito mais como físico, e a mulher já é algo emocional. E é duas formas diferentes de se nutrir, né? Para você ter o seu pleno nutrição do seu corpo, alma e espírito, né? Você precisa nutrir as 3 áreas do seu corpo. E você entendendo que as emoções da sua mulher é importante para o ato sexual, algumas atitudes, homem, você que está com alguma dificuldade nessa área, comece a entender melhor essa mulher, as emoções dela, o que lhe agrada, o que não lhe agrada. Porque se você realmente quer viver o melhor do Senhor, você precisa entender que a sua esposa precisa desse momento, dessa preparação. E o ato sexual, ele é importante para o casamento porque existe uma renovação da aliança. O ato sexual, ele rompe microvasos sanguíneos, então existe um derramamento de sangue todas as vezes que o ato sexual acontece. Então, você vai usar o seu altar, né, o seu leito, né, que ele tem que ser algo sem mácula. Então, você vai renovar. Todas as vezes que acontece o ato sexual no casamento, ocorre a renovação da aliança. Não é que a aliança não existia, mas ocorre uma renovação, um novo fortalecimento. Existe nós escutamos muito, né, que namoro, principalmente namoro que não é cristão, que já desde o início tem o ato sexual, eles falam, na época que eu namorava, minha esposa tinha muito mais desejo, tinha muito mais interesse, né? Depois que nós casamos, foi acabando esse interesse. E, na verdade, nós precisamos entender, né, que nós precisamos tomar cuidado sobre esse momento, né? Então, o casamento ele não vem para apagar a chama, na verdade, ele vem para reacender a chama. Quando Jesus... O melhor vinho vem ao final. Eu já ia falar isso. O primeiro milagre de Jesus... O primeiro milagre de Jesus foi numa festa de casamento. Então, as festas de casamento judaicas, elas duravam 7 dias. E todos os dias eram servidos vinho, né? E, especificamente naquela festa de casamento, Jesus, quando ele chegou, ele precisou fazer um milagre de transformar água em vinho. Porém, quando o mestre de cerimônia tomou aquele vinho, ele honrou os noivos. E ele disse, né? Normalmente serve o melhor vinho no começo, quando os convidados estão apreciando mais. Porém, esse casal serviu o melhor vinho no final. Então, qual que é a lição que nós temos disso? Nós precisamos servir o melhor vinho amanhã. E amanhã. E amanhã. Então, o melhor vinho, ele nunca vai ser antes, nunca vai ser o anterior, sempre será o depois. Sempre quando nós entendemos que o casamento, Jesus tem que entrar no nosso casamento. E o nosso casamento é eu me sacrificando para o meu marido e o meu marido se sacrificando para mim, nós conseguimos entrar em acordo, nós conseguimos viver uma unidade. Isso. Acho que essa questão da sexualidade, hoje, Vitor, a gente encontra bastante material também. Sexólogas da área cristã, né, de cristãos que vão instruir os casais conforme a palavra. É muito importante onde buscar ajuda. Porque às vezes você vai buscar ajuda de uma pessoa que não compactua da mesma fé que você, talvez vai haver uma distorção ali, até talvez um conselho que vai contra os nossos princípios. Mas é uma área que nós recomendamos, né? Instrua-se com pessoas, né? Pessoas da sua fé,
E, se necessário, busque ajuda, porque é uma área que, igual a gente comentou de conflitos, há muitos conflitos porque não há uma unidade, não há um entendimento, não há um diálogo para ver o que é melhor para os dois. Então, hoje há muitas sexólogas cristãs que podem auxiliar, muito conteúdo na internet disponível para que você e sua esposa vivam melhor. Então, busque ajuda. E está entre as 3 primeiras causas de divórcio. A falta de acordo na área sexual, na intimidade sexual do casal. Primeira comunicação, disparado. Disparado, hoje os casais não se conversam. E, na verdade, as outras todas são a consequência da falta de diálogo, né? O sexo, ele é uma falta de diálogo. É uma falta de conversa. Às vezes, eu já vi casais do marido falar, não, a minha esposa precisa de uma ajuda psicológica. Por quê? Ele casou, ele não sabia, mas a esposa, por exemplo, sofreu abusos sexuais na infância. Isso gerou um trauma para ela, que nem ela mesma sabia que isso gerou um problema no casamento dela. Então, precisa de um apoio, né, de um profissional qualificado. E ter bons conselheiros é muito importante também para nutrir o casamento, como o Jean já falou. Quando alguém está com intenção de adultério, de trair, né, se ele procura alguém que tem a mesma intenção, a mesma ideia, vai viabilizar que aconteça. Mas quando você procura alguém que é um bom conselheiro, né, um pastor, né, o seu líder de casal, alguém que você vê, um casal de referência, você vai ter um conselho diferente. E no curso Casados para Sempre, vocês encontram casais, todo tipo de problemas, de conflitos? Sim, o Casados para Sempre é o nosso laboratório, vamos dizer assim, né? Muitos dos exemplos que a gente usa aqui, às vezes o pessoal compartilhou com a gente. São testemunhos, né, que nós recebemos, nós não compartilhamos o nome para preservar o casal, mas em aconselhamento, né? Durante o curso, nós escutamos muitas histórias. Eu vi um testemunho de um casal que falou assim, eu passei 19 anos e eu não sabia o que era casamento. Tem 19 anos que eu sou casada e eu não sabia o que era casamento. Porque o Casados para Sempre, ele envolve desde a raiz, né? Desde a escolha, a aliança, o que é uma só carne, o que é essa unidade. E uma só carne é algo muito importante ser falado, né? Nós falamos de deixar pai e mãe, nós falamos de unir a sua mulher. E uma só carne é você se tornar um, corpo, alma e espírito. Muitas vezes nós dois estamos aqui, às vezes ele fala algo que eu ia falar, e isso naturalmente. Nós estamos aprendendo ainda, né? Nós ainda temos muito a aprender, mas... Uma das lições mais importantes né? Não dá para falar que é a mais importante, porque são várias, né? Mas a uma só carne é uma lição exclusiva que a gente tem no Casados para Sempre. Que a gente passa 2 horas e meia ministrando só sobre esse tema durante as aulas, durante os encontros, né? E o Casados para Sempre é para quem quer viver um profundo em Deus, né? Igual a Ju falou, ele é um curso muito profundo. Eu e a Ju, quando foi fazer, aparentemente, nós não tínhamos o que mudar, vamos dizer assim. Eu achava que estava tudo certo. E a Ju... A primeira vez, eu fiquei em oração, acho que uns 2 anos, para convencer o Jean de que nós precisávamos fazer o curso. Normalmente, os homens pensam que não precisa, normalmente. E as mulheres já um pouco mais sensíveis ao espiritual, às coisas da casa, entendem mais. Então, homens, assim como eu, falam, eu vou fazer para aprender, né? Para ver o que tem nesse curso. E eu percebi quantas coisas a gente fazia em desconformidade com a Bíblia, vou usar esse termo para ser bem neutro. E eu indico, Vitor, para quem quiser fazer esse curso, faça. Quem tem a Bíblia como lei na sua casa. É um curso que vai mudar. É um curso que transformou nossa vida. Igual a Gil comentou no início, alavancou o nosso ministério. E a gente vê, esse é o nosso salário. Testemunhos como esse. 19 anos de casados foram entender o casamento depois de fazer um curso. Você vê casais, a gente faz questão de tirar foto da primeira aula e na última aula e mostrar para eles a expressão facial deles, como que eles estavam. Como que eles estavam e como eles terminam depois de conhecer. Então, são 14 semanas, né? É um curso longo. E uma só carne, ele nos ensina muito sobre alianças quebradas, né? Tem muitos casais que não conseguem romper em alguma área na vida e eles não entendem que precisam reconhecer que houve aliança quebrada. Então, essa lição já é logo no começo do curso. Aliança quebrada por... Divórcios, né? Adultérios. Então, são vários rompimentos. E Deus é um Deus que ele não quebra aliança. Nós temos o exemplo de Josué, que fez uma aliança com os gibeonitas.
Séculos depois, veio 3 anos de fome. E Davi teve que buscar a Deus. O que aconteceu? Ele nem sabia da aliança. Mas Deus, ele é testemunha. Uma aliança de casamento, você já casa tendo a sua principal testemunha, é Deus. Então, é Deus que vai... Sabe aqueles votos que você faz, né? Deus é testemunha de tudo aquilo que você falou. Então, quando a gente tem esse entendimento da profundidade do que é uma aliança e do que é uma só carne, é algo que o corpo de Cristo precisa entender mais, Vitor. É algo que o corpo de Cristo precisa ter o discernimento, porque hoje o divórcio ficou tão banal que se tivesse o entendimento profundo, primeiro, pensaria muito antes de casar. E segundo, pensaria muito mais aí antes de se divorciar. Porque o povo perece por falta de conhecimento. E talvez essa é uma das nossas motivações. Levar esse conhecimento, levar esse entendimento. Porque, como eu disse no começo, foi algo que a gente vê as consequências na pele, vamos dizer assim, no natural, no dia a dia. Nós vemos as consequências de uma quebra de aliança. De uma aliança mal feita, de uma aliança que se quebrou. E o Casados para Sempre também ele fala sobre os papéis, né? Deus, ele é um Deus de ordem. Então, ele cria papéis para a mulher e cria papéis para o homem. O fato do homem ser o cabeça não significa que a mulher é inferior. Significa que a mulher tem um líder. Então, nós precisamos entender o nosso papel como mulher, e o marido precisa entender também que o sacerdote não é um ditador. Que o líder não é um ditador. Não é do jeito que eu quero e vai acontecer. Não é exatamente isso. Essa lição de papéis é tão pancada para os homens que é engraçado de você ver a reação. A minha foi... A do Jean foi a melhor. Eu só... Mas enfim, a gente vê assim porque o homem acha que é só provedor. Só o provedor, eu sou provedor e o resto minha mulher se vira. E não é bem assim, não. Se o homem entendesse o papel do sacerdote, a função do sacerdote do lar, de orar, de ensinar, de discipular, de ser um exemplo, de dar a vida pela sua casa, dar a vida pelos seus filhos. Quantos homens fazem isso? Não são muitos. Não é julgando, mas talvez não, por não entender o verdadeiro papel, deixa para outras pessoas fazerem aquilo que era para você fazer. Por exemplo, hoje a gente vê muitos casais que deixam os filhos serem criados pela escola, criados pela babá, criados pelos desenhos, mas quem tem que formar o caráter do filho é o pai e a mãe. Você que tem que ensinar os seus princípios, aquilo que é certo, aquilo que é errado. Eu vi um vídeo do Rafael Neri, que ele fala se você tem um filho homem, né, faça isso. E ele falou 3 coisas que você tem que ensinar para o seu filho, né, que a palavra dele precisa ser cumprida, por mais dolorosa que for, e mesmo que ele tenha prejuízo quanto a isso, que ele tem que amar a sua família acima de todas as coisas, lutar por ela, batalhar por ela, e a primeira coisa, amar a Deus acima de tudo. Se você ensinar esses 3 caminhos para o seu filho, ele já vai ser um homem diferente, um homem que vai lutar e ver com diferente. Então, assim, quando nós fizemos o curso, eu até falei, graças a Deus que eu sou mulher, né? Graças a Deus que a minha função é ser submissa e auxiliadora. Fiquei muito feliz de conhecer. Então, eram papéis que eu mesmo não sabia. Então, foi algo que nós fomos aprendendo. Nós trabalhamos sobre perdão, nós trabalhamos sobre intimidade, sobre o Espírito Santo dentro do casamento. A importância de você ser intercessor. A lei da semeadura. A lei da semeadura, que é algo que poucas pessoas falam. Lei da unidade. Enfim, façam. Casais, né? Então, se vocês precisam de um direcionamento, de uma ajuda, procure. São várias pessoas que ministram esse curso. E é muito interessante, Casados para Sempre, que nós fizemos o curso do Luciano Subirá, também do Ministério Orvalho. E nós fazendo o curso, falando, gente, mas parece que a gente aprendesse um Casados para Sempre. Que loucura. E ele falava, e realmente é muita coisa parecida, só que existe um impacto do testemunho pessoal dentro de um pequeno grupo. Nós chamamos o Casados para sempre de pequenos grupos. E esse pequeno grupo, nós compartilhamos a nossa vida. Então, são, no máximo, 7 casais. E todos esses casais, eles compartilham seus testemunhos. E isso edifica outros casais. O testemunho, ele é dolorido. Muitas vezes, ele é dolorido.
Mas ele existe para que sirva de testemunho e edificação, né? De edificação para outras pessoas. Às vezes o testemunho que você vai contar da sua vida, e eu já vi muitos testemunhos no ID, já chorei muito, né? Teve um período que o Vitor fazia uns vídeos sobre testemunhos e eu ficava impactada, já ouvi vários, e eu ficava emocionada, eu falava, Deus, eu não posso reclamar da minha vida. Porque o testemunho ele serve para a edificação de outras vidas. E às vezes o teu testemunho ele vai servir para restaurar os sonhos de pessoas que não têm mais sonhos. Nós já tivemos, uma turma do Casados para Sempre que tinha um casal que chegou lá, a última chance do casamento deles era esse curso. Eles falaram assim, nós viemos aqui para aprender, porque se não for, acabou o nosso casamento. E depois do curso, né, nós descobrimos que, na verdade, quando eles nos procuraram para fazer o curso, já estavam com as malas prontas para ir embora. E Deus restaurou esse casamento. Porque eles começaram a entender os princípios bíblicos. Esse casal foi muito interessante, porque quando eles falaram... Ele chegou para mim e falou, Jean, eu não quero fazer o Casados para Sempre, não. Eu preciso. Ele falou tão convicto, eu falei, cara, você está na turma, né? Porque a gente faz... Até o nosso processo de seleção dos casais, a gente ora bastante, entende, né? Quem que realmente precisa e tudo mais. Nós tomamos esse cuidado para que a palavra venha edificar e esses casais venham também ser um canal de bênção, né? O curso usa como faróis, né? Então a gente vai levantando diversos faróis espalhados pela Nova Chavantina ou por onde for, e esses faróis vão servindo de luz para famílias que precisam de luz próxima e o amor de Deus vai sendo disseminado. Então um casal que vive verdadeiramente o princípio, ele não precisa nem pregar. Só a forma dele viver, dele agir, ele é a Bíblia aberta, né? Aquela pessoa que ela não precisa ministrar, mas você sabe que ele é um homem de Deus que cumpre os princípios. Não tem previsão? Próximo curso, Casados para Sempre? Nós estamos fazendo Casados para Sempre em Barra. Barra do Garça a gente está indo praticamente todo sábado, né, amor? Nós vamos uma vez por semana para Barra para ministrar o curso. E assim que acabar de Barra, a gente... pretende aqui novamente. Os nossos planos é sempre 2 turmas por ano, né? E nós ainda não sabemos, porque é muito um direcionamento de Deus. Por exemplo, essa turma que nós estamos fazendo em Barra era para ser aqui. O material chegou para ter uma turma em Nova Chavantina. Porém, nós não tivemos paz. Nós orávamos pelos casais que nos procuravam para ver quem que o Senhor nos direcione, né? Quem é para fazer o curso. Nós queremos que o Espírito Santo direcione e decida. Isso não é uma regra, tá? Tem outros casais em Nova Chavantina que ministram o curso. Mas nós fazemos assim. E nós não conseguimos, de forma nenhuma, começar essa turma aqui. Quando nós abrimos a boca, nós vamos começar em Barra do Garças. Tudo deu certo. Então, assim, houve um direcionamento. Então, não é, assim, é complicado. Às vezes nós vamos fazer uma previsão e essa previsão não vai acontecer. Provavelmente segundo semestre, né, amor? No segundo semestre vai ter... A única coisa que nós sabemos é que terá outra turma, né? Nós não sabemos se vai ser em Nova Chavantina, se vai ser em Barra, e nem quando que poderia começar essa turma. Quando a gente fala sobre traumas, é tratado de forma individual ou é tratado como um casal? Quando há traumas de algumas das partes, isso interfere no casamento? Depende, né? Tem situações que... Teve situações que o Jean precisou conversar comigo, que ele não pôde ter um entendimento e chegar para mim, Juliana, preciso te confessar uma coisa. Porque ainda que tenha acontecido antes do casamento, nós precisamos avaliar que ponto que isso vai afetar o outro. E se vai afetar o outro. Mas precisa ser falado, né? É só o momento que será avaliado. Sim. Então, Quanto a traumas, por exemplo, vou usar o exemplo da turma do Casados. A gente vê uma situação sensível, porque acaba que as pessoas deixam algumas brechas, algumas coisas assim que você fala, precisa de uma conversa particular. Deixa oculto, né? Isso. Aí o que a gente faz? Quando acaba a turma, a gente pede, vem aqui que a gente vai conversar em separado. Por vezes, a gente conversa... O primeiro passo sempre os dois juntos. E às vezes nós precisamos, eu com o homem ou a Ju com a mulher, de uma conversa mais reservada. E sempre com testemunhas, Vitor, né? Sempre com um pastor ou com alguém que também compactua da fé, para que não haja uma exposição, né? A gente toma muito esse cuidado, mas os traumas, normalmente, eles são tratados dessa forma.
individualizada com o casal, ou às vezes um discipulado um pouquinho mais reservado. Em alguns casos, nós encaminhamos, sim, para outros profissionais. Às vezes é um caso um pouco mais complexo, principalmente na área sexual. Então, quando existe um trauma mais profundo, nós buscamos, né, auxiliar esse casal. Só que se não houver, né, esse auxílio, nós encaminhamos para uma sexóloga que é cristã, né? Então, não é qualquer pessoa, qualquer profissional. Então, essa pessoa trabalha de uma outra maneira. Mas, até hoje, os nossos casos, nós não precisamos fazer nenhum tipo de acompanhamento. Nós mesmos, o Espírito Santo, né? Nós não, mas o Espírito Santo através de nós. E eu acredito que o próprio entendimento do casal, porque o conhecimento liberta, isso é uma verdade, né? Então, muitos têm traumas, mas o fato deles terem o conhecimento... E de se abrir, Vitor. E de se abrir... Porque o primeiro passo para você ser curado é você entender que você está enfermo, né? Se você entende que há uma dificuldade, que você precisa de ajuda e você busca, ali você já abre brecha para ser curado. Ali você já está no caminho para que o tratamento venha. O processo pode ser rápido, pode ser instantâneo ou pode levar algum tempo. Mas se a pessoa se dispõe a abrir o coração para ser transformada, é o que eu digo, né? É o que Jesus precisa, né? O processo de perdão começa com reconhecimento. Então, eu preciso perdoar algo que aconteceu comigo no passado. Eu preciso me livrar de algo. Então, ele começa com esse passo. Então, o casal, quando ele tem vontade, tanto a esposa ou o marido, ou os dois juntos, eles, eu preciso resolver tal fato na minha vida. Aí, começa por aí. Por ajuda. Ouvir, né? Eu vejo uma carência, assim, Vitor, das pessoas de quererem ser ouvidas. Porque, às vezes, você conta algo para alguém e a pessoa está lá, não faz muita questão. Mas, a partir do momento que você você ouve e você tem aquela empatia com ela, com a dor que ela está sentindo, que aquilo é algo que precisa, que realmente machuque, que precisa ser transformado, isso faz toda a diferença também no aconselhamento. Né? Você ter essa compaixão, essa empatia, você parar, você ouvir, você entender, ver a dor, ver o que dá para fazendo, porque aí também, igual o Gil falou, o Espírito Santo é lindo, né? A forma dele agir. E, por vezes você fala uma coisa que você nem tinha pensado e aquilo ali pode transformar a vida da pessoa. E algo que nós não podemos fazer é expor a pessoa. Então, por exemplo, tem casais que nós olhamos para eles, é evidente que eles precisam de ajuda. Mas eles não falam nada, eles não procuram, eles não demonstram. Então, nós não podemos chegar e falar, olha, eu preciso conversar com vocês, exceto se tiver realmente um direcionamento, igual já aconteceu eu sonhar com um casal e Deus me mostrar uma situação. Então, eu precisava compartilhar com eles esse sonho. Então, aí acontece essa situação, mas fora isso, nós não buscamos. Tem casais que nos procuram, às vezes nós marcamos, nós damos, às vezes, 2, 3 opções de datas. Não, tal dia, beleza. Chega no dia de manhã, alguém manda mensagem, nós não vamos conseguir e tal, e depois eles nunca mais procuram. Então, por exemplo, não precisam conversar, né? Não adianta a gente tentar interferir. Infelizmente, não é na força do nosso braço. Na verdade, graças a Deus, né? Deus tem misericórdia de nós. Então, não é na força do nosso braço, é o Espírito Santo que faz, é o Espírito Santo que age. Na verdade, nós somos instrumentos. Deus procura os disponíveis, nós nos colocamos como disponíveis, disposto. E Deus, ele só através de nós. Amém. Estamos quase finalizando o nosso podcast. Eu quero agradecer a todos os apoiadores, todas as empresas, os profissionais que têm abençoado esse projeto, têm contribuído. Quero agradecer a presença de vocês, ter aceitado esse convite para a gente debater esse tema tão importante, né? A gente vê que os casais têm tido muitos desafios, a gente comentou muitos aqui. E então que eles possam pegar todas essas instruções, essas direções e aplicar, né, para que realmente vivam um casamento de sucesso, né, e consigam vencer todas as barreiras. E para finalizar, eu queria pedir para vocês deixarem uma mensagem, fazer uma oração e ficar na liberdade. Eu agradeço a oportunidade, para mim foi uma honra, né, receber esse convite, estar aqui com vocês, e dizer para vocês que estão ouvindo, não desistam do seu casamento, acredite. Existe um Deus que é testemunha e que Ele quer restaurar a aliança que talvez vocês, por alguma razão, quebrou. Dia 8 de junho, quero deixar um convite, nós vamos ter um jantar, ele é exclusivo para casais, né? Esse ano nós não teremos
solteiros ou namorados, né? Será só para casais. E se você tiver interesse em participar, vai ser um jantar com uma mensagem muito linda que nós estamos preparando. Caso tenha algum casal que tenha interesse, em Cuiabá existe o SOS Casamento Curados. Acontece normalmente a cada 3 meses. O próximo grupo está previsto para julho. Eu vou passar para o Vitor o número de telefone, caso alguém queira mais informações sobre esse evento. É um direcionamento do pastor Josué Gonçalves, é uma bênção. E dizer que nós estamos aqui também para ajudar. Caso alguém queira ajuda, não desista. Acredite, é possível restaurar. Nós servimos, Vitor, um Deus de restauração. E quando a gente vê um caso muito grave, de um casamento totalmente destruído, que se chega a nós, hoje em dia eu já olho com um olho assim, eu falei, Senhor, obrigado pelo privilégio de ver mais essa reconstrução. Porque não há nada que o nosso Senhor não possa restaurar. Não há nada que é impossível para o Deus que nós servimos. E quando nós vemos casos de pessoas que se achegam a nós, totalmente destruídas, como a última esperança, eu já começo a glorificar o nome de Deus e dar a Ele a glória de eu ver aquilo que Ele vai fazer. Então, é possível sim, Deus vai transformar a realidade do seu casamento. Busque ajuda, busque conselheiros espirituais, busque intimidade com o Senhor. Traga Jesus para dentro do seu lar, que Jesus vai fazer a transformação que precisa. E o nome dele vai ser glorificado para a honra e glória do santo nome de Jesus. Amém? Amém. É isso aí, Vitor. Vamos orar para encerrar? Sim, Deus. Pai, nós te damos graças por mais este momento, pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, compartilhando daquilo que o Senhor já tem falado conosco, Pai. Nós liberamos uma palavra de bênção para todo casal, Senhor, que está ouvindo essa palavra. Em nome de Jesus. E que em nome de Jesus, Senhor, a Tua palavra venha atingir todo casal, Papai. Todo aquele casal que está planejando se divorciar, Papai. Cai por terra agora, em nome de Jesus. Esse pensamento de divórcio, esse pensamento de desistir. Eu rogo, Senhor, em nome de Jesus, que a depressão nos casamentos venha cair por terra. Eu rogo, Senhor Jesus, para que a cura venha se achegar sobre este lar, meu Pai. O Senhor está à porta e bate a sua casa agora. Abra a porta a Jesus, que Ele fará na sua vida, em nome de Jesus. Restaura, Senhor, os casamentos, os princípios. Restaura, Senhor, o papel do homem, o papel da mulher, conforme aquilo que o Senhor já nos determinou. E faça conforme a Tua vontade. Nós levantamos um clamor, Senhor, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, pela Igreja de Cristo, Senhor. Nos faça como um testemunho vivo, Pai. E que a sua palavra venha ser disseminada a todas as nações, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe vocês e até o próximo ID Podcast. Compartilhe essa live com mais alguém, tenho certeza que muitos vão ser abençoados. Fiquem com Deus. Tchau.